Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o DIU. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre esse dispositivo. Ter alguma conhecida que usa ou queira inseri-lo. Então, fique ligado comigo até o final. Eu vou falar sobre os tipos que estão disponíveis no mercado, suas vantagens e desvantagens e muitas outras informações esclarecedoras. Deixe seu like e compartilhe o máximo que você puder esse conteúdo. Os dispositivos intrauterinos DIU e o sistema intrauterino, como é conhecido DIU hormonal, são dispositivos que podem ser inseridos dentro do útero como método contraceptivo, ou seja, para evitar a gravidez. Atualmente, existem 3 tipos de DIU, o de cobre, o de prata e o hormonal. Assim como sua composição, cada um possui um funcionamento que se adapta ao perfil de cada mulher. O DIU de cobre, como o próprio nome diz, ele possui uma haste maleável revestida com este metal. Durante sua ação, libera pequenas quantidades de cobre, causando uma reação inflamatória na parte interna do útero, que não faz mal ao organismo, deixando o muco cervical mais espesso e tornando essa região mais hostil aos espermatozoides, dificultando sua motilidade dentro do útero. Dessa forma, o DIU de cobre ele consegue evitar com que uma gravidez aconteça, sendo que não impede que ocorra ovulação. Ele tem alta eficácia e validade de 10 anos. Entre os efeitos colaterais mais comuns está o aumento do fluxo menstrual e possível aumento das cólicas menstruais nos primeiros 3 meses de uso. Já o DIU hormonal, também conhecido como DIU de Mirena ou SIL, além de provocar reações inflamatórias no útero, possui em sua estrutura uma haste com hormônio de progesterona. Essa substância ela é liberada aos poucos durante seu uso e uma pequena quantidade pode ser absorvida pela corrente sanguínea. Porém, em termos gerais, o dispositivo atua da mesma forma que o DIU de cobre, causando reações no útero que impedem a gravidez. Devido à liberação local do hormônio, costuma diminuir a intensidade do fluxo e a duração das menstruações. E após 6 meses de uso, grande parte das mulheres param de menstruar. As chances de engravidar com este produto são ainda menores e também está indicado como tratamento em casos de mioma uterino, endometriose e adenomiose. Sua validade é de 5 anos. Menos conhecido e mais moderno, o DIU de prata é uma outra opção de método contraceptivo disponível no mercado. Esse dispositivo ele tem o formato de Y, une prata e cobre em sua composição e produz o mesmo efeito no útero, impossibilitando a fecundação do óvulo pelos espermatozoides. A diferença é que a prata faz com que a ocorrência de cólicas e o fluxo menstrual sejam menores, isso em comparação ao DIU de cobre. Além disso, ela também diminui o risco de oxidação da estrutura de cobre dentro do organismo, aumentando a sua eficácia. Sua duração é de 5 anos. E como é inserido o DIU? O DIU ele é inserido por um profissional habilitado e treinado para inserir esse dispositivo no interior do útero, isso de forma segura e efetiva. Normalmente, a colocação é feita no próprio consultório médico, seguindo alguns procedimentos simples, podendo causar algum desconforto para muitas mulheres. Como resultado, a haste principal do DIU fica implantada dentro do útero, enquanto uma fina cordinha ligada à extremidade inferior do dispositivo é deixada dentro da vagina para servir de suporte no momento da extração do dispositivo. Esse fio é bem fininho e fica muito próximo à saída do colo do útero, de modo que não é sentido pela paciente nem pelo seu parceiro durante a relação sexual. Geralmente, corta-se em 2 centímetros para fora do orifício externo para ser visualizado e também para facilitar sua retirada. Além disso, antes da implantação do DIU, é importante estar com os exames de preventivo de colo do útero em dia e ser informada sobre os métodos contraceptivos disponíveis no mercado, a fim de que se tenha mais assertividade em sua escolha. Alguns profissionais solicitam também uma ultrassonografia transvaginal. Isso porque para melhor avaliação da cavidade uterina, conhecendo suas dimensões, excluindo alterações anatômicas e possíveis infecções ou problemas na região. Uma dúvida frequente é o momento ideal da inserção do DIU. Ele pode ser inserido em qualquer momento do ciclo menstrual, contando que se tenha certeza que a paciente não esteja grávida. No entanto, é comum que ele seja colocado na época da menstruação, já que nesse período o colo do útero ele fica um pouco mais dilatado, facilitando a inserção. A sua eficácia é imediata, independentemente do período do ciclo menstrual. E as indicações? Quem pode usar o DIU?
O DIU ele está indicado para qualquer mulher acima de 14 anos e com vida sexual ativa, que não tenha fatores de risco para doenças inflamatórias pélvicas. É ideal para aquelas que desejam um anticoncepcional de longa duração e que seja reversível. Porém, esse método ele não deve ser ofertado como a primeira opção para a contracepção. O ideal é que se ofereça outros contraceptivos mais simples. Mulheres mais jovens e no início da vida sexual, elas tendem a ter experiências mais diversas e estar mais propensas a contrair ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E como o DIU requer o acesso direto à cavidade uterina, ele traz consigo o risco de complicações como inflamações, corrimentos e infecções pélvicas. E as contraindicações? O DIU ele está contraindicado nas seguintes situações: anormalidades anatômicas do útero, infecção ginecológica ativa, gravidez presente ou suspeita, câncer uterino, mulheres com câncer do endométrio ou colo do útero, nenhuma das duas devem utilizar o DIU, sangramento ginecológico de origem não esclarecida, antes da implantação do DIU, qualquer sangramento anormal ele deve ser investigado. O DIU de cobre, especificamente, também é contraindicado a mulheres com alergia ao cobre. Já o DIU de Mirena, ele não deve ser utilizado por mulheres que tiverem câncer de mama nos últimos 5 anos ou doenças hepáticas, devido aos hormônios. Chances de engravidar com o DIU, será? O dispositivo intrauterino é um método que tem 99% de sucesso em sua contracepção. Portanto, é muito raro acontecer uma gestação durante o uso correto do DIU. Em termos gerais, as chances de engravidar usando o DIU são de 0,2% para o DIU hormonal, 0,6% para o DIU de prata e 0,7% para o DIU de cobre. Podem sair do lugar ou ser expelido? As chances de serem expelidos são menores que 5% durante o primeiro ano após a sua colocação, em geral, durante as primeiras semanas. Às vezes, a mulher ela não percebe a expulsão. Os cordões plásticos eles ficam presos ao DIU para que a mulher possa verificar ocasionalmente se o DIU saiu ou não do lugar. Em casos raros, pode ocorrer uma perfuração do útero durante a colocação. Geralmente, essa perfuração ela não causa sintomas. Ela é descoberta quando a mulher não consegue encontrar os cordões de plástico e uma ultrassonografia ou uma radiografia mostra que o DIU está fora do útero. Um DIU que tenha perfurado o útero e atravessado até a cavidade abdominal precisa ser removido cirurgicamente, geralmente por meio de laparoscopia, para evitar que ele cause lesões e cicatrizes no intestino. Em relação ao valor do DIU, como ter acesso a ele? O DIU ele pode ser encontrado nas farmácias e drogarias. No caso do DIU de cobre, ele chega a custar entre R$ 80 e R$ 250, dependendo da marca ou da região que você mora. É fornecido na rede pública, essa é uma informação super importante. Já o DIU de Mirena, que é o DIU hormonal, ele é bem mais caro, ele custa cerca de R$ 750 a R$ 1.200. Entre as duas opções, há o DIU de prata, com os preços que vão de R$ 200 a R$ 350. Os DIUs são métodos contraceptivos bastante eficazes, mas não é um método adequado para todas as mulheres. E por esta razão, é preciso que tenha-se uma conversa com um profissional de saúde para confirmar que se trata do meio contraceptivo ideal para cada pessoa. Pode ser inserido em até 48 horas após o parto. Passado esse período, recomenda-se aguardar 4 semanas para fazer a implantação. E no caso da escolha pelo dispositivo com hormônio, é necessário esperar mais 6 semanas. E o DIU, ele é abortivo? É mito. Não é um método abortivo. Ele impede que os espermatozoides encontrem o óvulo, mas caso haja falha nessa parte, o dispositivo intrauterino ele também atrapalha o processo de fecundação do óvulo. Se também houver falha nessa fase, o DIU ele consegue impedir que o ovo fecundado evolua ou se implante no útero. É exatamente por agir em mais de uma fase do processo de geração da gravidez que ele é um método contraceptivo tão eficaz. Mas ele não protege contra a infecção por HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, sendo importante associá-lo ao preservativo feminino ou masculino, sempre.